Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9. Se alguém puder ligar a luz para poder enxergar o pessoal. Eu gosto de olhar para o rosto de vocês. Mas os irmãos que usam óculos não são muito a favor disso. Cadê minha mídia? Liga a luz para nós, mídia, por gentileza. Minha mídia falhou agora. Aí, agora sim, hein? 2 Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler verso 9 e 13. Quem achou dizer uma Bíblia? Tem geração, tem em alguns lugares que quando tu vai no culto de jovem, tu pede para abrir no Velho Testamento, eles não sabem achar. Não sabem achar, porque hoje em dia só se lê o novo, né? Só se lê o novo, mas aqui nós não somos assim, amém? Vamos lá. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra tu e teus filhos, e teus servos, e recolherá os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, ó rei, mandar ao seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete a mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Até aqui, amém? Irmão, aqui nós damos início essa noite da ministração. E eu quero começar contando a história de um homem singular chamado Mefibosete. Olha para o irmão que está ao seu lado e diz assim, ó, Mefibosete. Um nome estranho, feio. E a história dele começa em 2 Samuel, capítulo 4. Quando os homens chegam e dão a notícia que Saul e Jonatas tinham morrido. Mefibosete era filho de Jonatas, a qual Davi tinha uma aliança, a qual ele e Davi eram amigos e se amavam, e Davi formou uma aliança sólida com Jonatas. Quando a notícia, tanto de Saul quanto do seu pai, chega até ele, Mefibosete tinha 5 anos de idade. Então, naquele momento que a notícia chega, a sua ama pega ele, temendo por causa da guerra, sai correndo e começa a fugir. E no decorrer da fuga, ela acaba deixando ele cair. E ele acaba machucando os seus pés e fica coxo dos 2 pés. Mefibosete é levado até a terra de Lodebar. E Lodebar era uma terra extremamente miserável, pouco recurso, pouco dinheiro. Miserável, porque era um lugar árido, não tinha como plantar, não tinha como colher. Então, e um dos nomes dela, de Lodebar, é justamente esse: sem comida, ou o lugar esquecido. Mefibosete é levado para Lodebar, então ele é criado por Miquir. E ali então, ele passa toda a sua vida sendo criado naquele lugar. Até esse anúncio do rei que nós vimos, alguns historiadores dizem que Mefibosete, quando Davi chama ele, tinha 20 anos de idade. Então, numa matemática simples, 5 menos 20 igual a 15. Levam 15 anos até que o rei lembre dele e traga ele de volta. Nós estamos falando de uma criança que, em um dia para a noite, perde tudo com 5 anos de idade. Mefibosete, ele era o neto do rei. Era o filho do príncipe, ele era filho de Jonatas, ele tinha tudo. Morava no palácio, comia do melhor, tinha talvez a infância dos sonhos. Tinha a infância, se você mora em Tiglau, você sabe que tem muito condomínio, muita casa rica. Tinha a casa que queria, a casa do sonho do condomínio. Tudo no seu lugar, tudo perfeito, para ter uma vida extraordinária e prosperar ainda mais. E do dia para a noite, durante a guerra, ele perde tudo. 5 anos de idade. Quando ele tem 5 anos de idade, ele perde o seu pai,
morto na guerra. Quando ele tinha 5 anos de idade, ele é exilado para uma terra que ele não fazia a mínima ideia de onde era, uma cidade que ele não conhecia. Ele sai do palácio e é levado para um lugar de miséria. Sai do palácio e é levado para um lugar onde nem sequer talvez tinha comida direito para uma criança de 5 anos de idade comer. E como se não bastasse ainda isso tudo, durante a fuga, ele fica coxo, ele fica aleijado dos 2 pés e passa o resto da vida assim. E um dia uma criança de 5 anos está vivendo a infância dos sonhos. E no outro dia, ele passa a ser esquecido numa terra miserável. Passa-se os anos, Davi então já está no auge do seu reinado, está bem. Então ele lembra da promessa e da aliança que ele fez com o seu amigo Jonatas. Então ele chama Ziba e diz: tem alguém da casa de Saul para que eu possa honrar, para que eu possa restituir? Ziba olha para ele e diz: olha, tem o filho de Jonatas, o aleijado. Davi olha para Ziba e diz: chama ele para mim, traz ele para mim aqui. Eu quero restituir, eu quero restaurar ele de novo. Quando Mefibosete chega diante do rei, ele já chega e se prostra. E ele diz: aqui está teu servo, eu vim te servir. E Davi olha para ele e não chama ele de coxo. Davi olha para ele e diz: Mefibosete. A primeira palavra de Davi, o aleijado que as pessoas não chamavam pelo nome, é justamente chamar ele pelo seu nome. Porque toda vez que eu e você nos encontramos com Deus, a primeira coisa que o Senhor faz é restaurar a nossa identidade. É restaurar quem nós somos. Mefibosete, no meio da caminhada, quando ele perde tudo, depois de 15 anos diante do rei, ele tá, eu fico imaginando a cabeça dele pensando: se Saul, se o meu avô queria matar esse homem descobriu que tinha um de nós vivo e disse: vou matar também. O medo que talvez ele não estava de chegar diante do rei, o receio que ele não estava talvez de ficar face a face com o rei, sem saber o que o rei queria. A Bíblia não diz como a mensagem chegou até ele, mas ali, diante do rei, eu fico imaginando ele talvez nervoso, preocupado, o que iria acontecer. Lembrando que naquele tempo, uma pessoa coxa, uma pessoa que era aleijada, ela não tinha os recursos que hoje tem. Ela não tinha uma cadeira de roda, ela não tinha uma cadeira elétrica. Ela dependia dos outros praticamente para quase tudo. No máximo, quando a gente vê alguns desenhos, nós vemos que tinha as muletas, né? Já. Mas fora isso, ele precisava de ajuda para tudo. Ele não teria como nem sequer se defender diante do rei. Davi começa a conversar e diz: eu vou restituir tudo que era do teu avô a você. Eu vou te dar as terras, eu vou te dar os cavalos, eu vou te dar tudo que você precisa. Vou restituir tudo de novo. Davi olha para a situação daquele homem, olha para Ziba e diz: olha, agora você vai servir o seu senhor. Agora você vai ser servo do neto do seu senhor. Agora você vai servir ele por causa do seu senhor. Ziba passa a cuidar de toda a casa de Mefibosete. Ziba, ele tinha os seus filhos, tinha alguns servos. Então ele vai para a terra onde Davi colocou esse homem, e ali ele planta, ele colhe, ele cuida de tudo. Mas Davi ressalta algo singular. Davi, ele ressalta algo primordial. Davi olha para Ziba e diz: você vai colher, você vai plantar, você vai sempre ter pão, sempre fazer pão, para que sempre tenha pão na casa do seu senhor, mas ele sempre vai comer na minha mesa. Mefibosete, por causa disso, se muda para Jerusalém, se instala em Jerusalém, para sempre almoçar, comer diante do rei, para sempre sentar à mesa da presença do rei. E aqui eu quero iniciar minha mensagem com você, porque muitas vezes eu e você somos ou estamos exatamente como Mefibosete. Não, como assim? Eu e você, muitas vezes, no decorrer da caminhada, seja ela cristã, seja algo que você passou na vida, eu e você, muitas vezes, podemos estar ou já estivemos aleijados espiritualmente. Não conseguimos avançar espiritualmente. Não conseguimos caminhar espiritualmente. Chegamos em um determinado momento da nossa vida que nós estagnamos ali e não progredimos.
às vezes, e eu não estou nem só falando da parte financeira, da parte ministerial, mas no interior, porque como é ruim quando um homem consegue tudo, consegue o ápice da sua vida, mas não tem paz quando deita a cabeça no travesseiro. Como é perturbador quando uma mulher consegue atingir um ápice de sucesso na sua vida, mas toda vez que fecha os olhos, lembra dos traumas que sofreu no passado. Às vezes, eu e você já passamos ou estamos aleijados espiritualmente. Somos como Mefibosete. Em um período da nossa vida de guerra, em um período da nossa vida de tristeza, em um período da nossa vida de perda, somos levados para algum lugar, para fugir de qualquer maneira, pelo menos para sobreviver. Quem aqui na caminhada do cristã nunca chegou um tempo na sua vida que disse assim: Deus, eu só preciso sobreviver esse ano. Se eu só conseguir no culto domingo, já está ótimo, porque mais do que isso eu não vou conseguir. Quantos dons, quantos talentos nós pegamos, recebemos aqui, recebemos na hora do apelo, quantas palavras de profecia, quantas promessas são liberadas na nossa vida, e em um momento de terror, em um momento de guerra ou de tristeza, em um momento de dificuldade, pegamos tudo isso, colocamos numa caixa e escondemos, porque agora fomos machucados, aleijados espiritualmente, e queremos somente sobreviver. Nem que seja só o básico. Se eu chegar até aqui, tá bom, Deus, não precisa mais do que isso. Nos escondemos atrás dos nossos traumas, nos escondemos atrás de um tá tudo bem, vencemos algumas coisas até, avançamos um pouco até, mas ainda não chegamos numa plenitude, porque ainda estamos travados em algo do passado. Ainda estamos machucados com algo. Bom, quem está no ministério há muito tempo? Levanta a mão aí. Já serviu a igreja? Sei que os alunos, quando a gente fala ministério, os alunos ficam assim, né? Mas já serviu a igreja 3, 4, 5 anos, né? Quantas vezes você foi servir? Quantas vezes você foi servir? Saiu da sua casa e diz: Deus, hoje só preciso de um abraço. E ninguém veio. Mas de repente, do nada, alguém diz assim: me dá um abraço, por favor. Tô precisando. Quantas vezes você saiu de casa e Deus, por favor, usa aquele homem para falar comigo, para liberar uma profecia na minha vida, e nada aconteceu. E aí você tá aqui do nada e Deus começa a falar sobre alguma pessoa para você e diz: fala isso para ele. E você olha para Deus e diz: mas e eu? Quem prega já se caiu numa situação assim. Muitas vezes passou uma semana, um mês, ou está passando um processo difícil e é chamado para pregar. E quando começa a pregar, está com o esboço pronto, começa a pregar, Deus muda a mensagem. Você pai diz: meu Deus do céu, eu estou pregando para mim hoje. Quantas vezes, quem está no ministério vai me entender, está orando para Deus mandar um recurso financeiro e ver o irmão do lado ganhando. Está orando para Deus: Deus, dá dons para a minha vida, libera dom espiritual, e ver o resto do povo ganhando e você não. Está orando a Deus por algo, está pedindo a Deus por algo, está sofrendo por algo, e nada acontece. E aí sempre tem uma mulher de Ló enviada do cão e diz: tem pouca fé, abandona Deus e morre. Está sendo moído, está sendo prensado, está passando de alguma dificuldade que Deus está te moendo. Mas está lá, está progredindo, ainda está no processo. E vem alguém e diz: não, abandona teu Deus e morre, desiste do teu ministério, desiste disso, isso não dá mais certo, para com isso. Irmão, um parênteses da minha mensagem. Noé recebeu uma palavra e passou 100 anos no meio do mato, cortando madeira e construindo uma arca.
Ele não mudou a direção, ele não foi atrás de um outro profeta, ele não lhe telefonou para o discipulador, ele não telefonou para o pastor. Ele recebeu uma palavra e passou 100 anos fazendo a mesma coisa. Se Deus não mudar a palavra, não mude a direção. Se Deus não mudar a palavra, não mude a direção. Não saia, não se movimente, William, mas nada está acontecendo. Se Deus não mudou a palavra, não saia do lugar que está, não mude o que você está fazendo. Continua, vai para o meio do mato, corta a lenha, volta, constrói a arca. Vai para o meio do mato, corta a lenha, volta, constrói a arca. Mas não muda, não sai do lugar. 100 anos fazendo a mesma coisa. Irmão, eu e você às vezes estamos como Mefibosete. Fugimos para algum lugar, nos escondemos em algum lugar só para sobreviver. Enterramos aquilo que Deus nos deu, enterramos os talentos que Deus nos deu. Aceitamos ser chamados daquilo que não somos. Quando Davi pergunta a Ziba se tinha alguém da casa de Saul, Ziba não cita o nome de Mefibosete. Ziba diz: olha, tem o filho de Jonathan lá, o aleijado. Porque a maior parte das pessoas sempre vai nos identificar pelaquilo que nós éramos ou pela situação que estamos passando. Nunca por aquilo que Deus entregou a você. A maior parte das pessoas à nossa volta sempre nos identificam pelaquilo que nós éramos, pelo passado, ou pela situação que a gente está vivendo. Ziba olha para Davi e diz: não, o aleijado. Meu amigão, se você for dar ouvido para todo mundo que te chama de alguma coisa, você nunca vai fazer nada na sua vida. Jesus, ele dá um ensinamento muito poderoso. Ele diz: olha, a árvore é conhecida pelos seus frutos. Se você não está frutificando, as pessoas vão continuar te conhecendo pelaquilo que você era ou pela situação que você está. Se você não produz frutos, se você não produz resultado, as pessoas vão continuar sabendo de você pelaquilo que você era. E no meio dessa trajetória, no meio dessa caminhada, às vezes a gente vai absorvendo certas características, certos rótulos, porque a Bíblia também diz que as palavras têm muito poder. E a gente vai adquirindo aquilo para nós e vamos aceitando aquilo. Vamos aceitando aquela identidade que alguém nos dá. Vamos aceitando aquilo que é imposto a nós. Nenhuma criança precisa aprender a mentir. Nenhuma. Se você perguntar para qualquer pai, algum dia o filho dele já mentiu e ele vai dizer que ele nunca ensinou, porque de fato nunca ensinou. Claro, existem pessoas ruins, mas dificilmente um pai vai dizer: olha, agora eu vou te ensinar um ensinamento muito bom, tá? Eu vou te ensinar a mentir. Para tempo para ensinar o filho a mentir. Já vem. É lá, faz parte da semente adâmica. Eu digo que a gente é ruim, não é? Eu sou as pessoas que mais falam quanto o ser humano é ruim. A gente é ruim. A criança também tem esse lado. Faz parte da semente adâmica. Tem que ser tratada, tem que ser curada. A criança, ela não precisa aprender a mentir, ela não precisa aprender o que é errado, ela não precisa aprender a fazer nada do que é errado. Vem de fábrica, vem da semente adâmica. Eu sigo algo lá em casa. Quando eu preciso exortar o Davi, quando eu preciso corrigir o Salomão, o Anínive, eu nunca digo: você é mentiroso, você é arteiro, você está fazendo isso. A frase nós usamos lá em casa é o oposto. Você não pode mentir porque você não é mentiroso. Você não pode fazer arte porque você não é arteira. Irmão, disseram para mim que menino é mais calmo. Não acreditem, é mentira. Tá? É mentira. Menina deixa o cabelo do cara desse tamanho assim. E menina é inteligente, rapaz. Menina é muito inteligente. Os meninos, eles me incomodam. Eu digo para eles: larga isso aqui. Dá 3 minutos, eles vêm aqui de novo. Até a paciência do cara em 5 minutos está aqui. Menina não, amigão. Tu diz: larga isso aqui. Ela: tá bom. Dá uma volta, meia hora depois ela volta e pega. Aí você diz: larga.
Dá mais uma volta, melhor depois ela volta e pega. Aí chega uma hora que você mudou o teu humor, aconteceu alguma coisa, não precisa mais. Tá, pega. Ele é inteligente, o menino é muito mais inteligente. Então, quando eu preciso corrigir a Vivi, eu nunca digo para ela, você é arteira, você é teimosa. Eu digo o oposto. Eu digo, você não pode fazer arte, porque você não é arteira. Porque as palavras, elas têm poder. Amém? E nós, muitas vezes, absolvemos certas palavras, e isso vai entrando para dentro de nós. Isso vai criando uma característica dentro da gente. A gente vai se moldando aquilo. A gente vai se moldando ao que os outros falam de nós. A gente vai se moldando àquilo que os outros dizem que nós somos. E aí, meu amigo, chega um ponto que a gente não é mais aquilo que Cristo quer que a gente seja. A gente não é mais, a gente não tem mais o cheiro, a gente não tem mais a fisionomia, nem mais falamos como Jesus, porque absolvemos tanto que as pessoas falaram de nós, tanto aquilo que é ruim, que agora nos tornamos isso. A nossa identidade, sim, eu e você temos uma identidade, mas a nossa identidade, ela parte de Cristo para cá. Eu preciso me parecer com Cristo. Eu preciso ser como Cristo. Eu preciso buscar ser parecido com Ele. E se eu não estou sendo parecido com Ele, se eu não estou imitando a Ele, quem eu estou imitando? Se eu não estou sendo parecido com Cristo, quem eu estou sendo parecido? Com quem que eu me pareço? Será que eu estou me parecendo com o que as pessoas dizem de mim? Ou será que eu me pareço somente com o meu ego, com o meu eu? Eu sou tão bom que eu não preciso me parecer com ninguém, as pessoas têm que me copiar. Ou será que eu absorvi tanta palavra de maldição, que agora eu me pareço com isso? Agora eu encarnei a isso. Ah, tu é rebelde. Ah, então eu sou rebelde mesmo. Tu é fofoqueira. Ah, então eu vou fazer fofoca mesmo, já que eu sou. Absolvemos certas identidades que não são nossas. Tomamos para nós certos lugares que não é nosso, não pertence a nós. Outro ponto que nós nos parecemos com Mefibosete. Quando nós fugimos, assim como Mefibosete, nós vamos para Lodebar. Existem 3 significados para Lodebar: sem pasto, sem comida e o lugar esquecido, o lugar de esquecimento. E aqui existe algo singular nisso tudo. Porque quando eu e você enterramos os talentos e os dons que Deus nos dá, chega em um certo momento que a gente começa a achar que Deus nos esqueceu. Quando eu e você desistimos do propósito, desistimos do chamado, ou pegamos o que o Senhor nos entregou e guardamos numa caixinha e deixamos ali, enterramos isso, chega um ponto na nossa vida que a gente acha que Deus esqueceu da gente. Ou quando nós estamos sendo moídos por Deus, passando por um processo com o Senhor começa a nos moer, o Senhor começa a tratar nosso caráter, o Senhor começa a tratar nossa área financeira, o Senhor começa a tratar a nossa vida. Aí então, muitas vezes, eu e você, achamos que Deus esqueceu. Estamos como Cristo na cruz, dizendo: Senhor, por que tu me abandonaste? Sabe aquele momento que você chega no seu quarto desesperado, começa a orar e parece que você está orando para a parede. Você vem no culto e parece que Deus fala com todo mundo. Você até sente a atmosfera, você até sente a presença que acontece externamente, você sente o mover de Deus, mas Deus não fala com você. Você entende, você enxerga, você vê, você sabe do processo, mas parece que ali naquele momento Deus deixou você sozinho. E muitas vezes eu e você achamos que o Senhor nos esqueceu. Achamos que fomos esquecidos pelo Senhor, abandonados pelo Senhor. Quando a gente tem problema com paternidade, isso é muito comum. A primeira coisa que a gente associa, isso é normal, você associa a imagem de Deus com o seu pai terreno.
Isso é normal. Quando nós temos problemas com paternidade, quando esse lugar de paternidade não é bem resolvido, não é curado por Deus, na primeira dificuldade que temos, assim como talvez o seu pai terreno te abandonou, nós achamos que Deus nos abandonou. E quando isso acontece é tão terrível, porque a nossa fé às vezes já está desse tamanho. E quando a gente acha que Deus esqueceu, a nossa fé reduz ainda mais. Até mesmo aquilo que você tinha convicção, para você já não faz mais sentido. Até aquilo que você tinha certeza que Deus falou, mas como você está se sentindo abandonado, o pai te abandonou, agora isso não faz mais sentido, eu desisto. Chega. Irmão, na terra de esquecimento, aonde ele estava em Lodebar, no lugar esquecido, no lugar aonde estava ali pronto para morrer, só sobrevive o tempo necessário, e você foi esquecido, o rei lembrou dele. No lugar de esquecimento, o rei lembrou dele e disse: traz ele de volta para a mesa. Deus nunca esqueceu de você. Deus nunca esqueceu a promessa. Deus nunca esqueceu a palavra profética. Deus nunca esqueceu o dom que Ele te confiou, o talento que Ele te confiou, aquilo que Ele te entregou. Deus nunca esqueceu isso. Irmão, eu sei que às vezes eu trago uma mensagem um pouco mais dura, mas hoje eu vim com uma mensagem de esperança para a sua vida, para dizer que Deus não esqueceu da promessa para a sua vida. Quando a gente é novo, embora eu esteja judiado, o sol me castigou, né? Não é hora com essa cara, rapaz. Sei que a gente está meio judiado, mas quando a gente é novo, como eu, a gente acha que tudo acontece do dia para a noite. A gente acha que tudo é instantâneo. Deus falou hoje, amanhã vai acontecer. Eu lembro quando eu fui para a missão, eu recebi a palavra profética, como todo missionário recebe, que vai viajar para as nações. Irmão, no outro dia eu liguei para minha mãe e disse que ia para a África. No outro dia eu disse: mãe, eu vou para a África, acabou minha vida aqui no Brasil. Desesperado, ansioso. Mas as coisas não acontecem do dia para a noite. As coisas não acontecem assim. E às vezes leva muito tempo para a promessa. Às vezes leva muito processo para acontecer. Irmão, Mefibosete ficou 15 anos num lugar de miséria. 15 anos se achando esquecido. Deus não fala com a gente hoje, amanhã a gente já desiste do Senhor. Tem gente que se Deus não falar com Ele todo dia, já abandona a fé. Se não sentir um arrepio no culto no domingo, já não vem no outro. Se Deus, Ele é acima do tempo. Deus, para ser Deus, Ele precisa ser atemporal. Ele precisa estar acima do tempo. Porque o tempo foi criado. E para o tempo ser criado, precisa ser um ser, precisa ser algo atemporal. Então, nosso Deus, Ele é atemporal. Existe o Kairos, existe o Airos, existe o Cronos, existem os tempos ali. Kairos é o tempo de Deus, é o tempo que Deus determinou para as coisas. E nós vemos o nosso Cronos, o nosso relógio. Deus, Ele é Senhor do tempo. Ele está acima disso. Você já deve ter ouvido aquela frase famosa na igreja pentecostal: Deus tem pressa no teu chamado. Deus não tem pressa no teu chamado, porque Deus não está atrasado. Deus é Senhor do tempo. E como que o Senhor do tempo vai estar atrasado? Talvez você não está vivendo o Kairos de Deus. Talvez você não está vivendo o tempo de Deus. Mas Deus não está atrasado. Deus não perde o controle. Aleluia. Mefibosete é levado para diante do rei. O aleijado, o feio, o que estava no lugar de miséria, é levado para diante do rei. E Davi
fala a frase singular e diz: agora você vai comer na minha mesa. Agora você come comigo. Agora você senta comigo. E a primeira coisa, quando o Senhor chega diante de alguém para colocar essa pessoa na mesa, Ele restaura a sua identidade. Deus não te chama pelo seu erro. Eu sei que isso vai soar um pouco coach. Deus não te chama pelo seu erro. Deus não te chama pelo seu pecado. Deus não te chama nem mesmo pelo seu acerto. Porque a graça de Deus não depende do que fazemos de bom ou de ruim. A graça de Deus dependeu único e exclusivamente do sacrifício na cruz. Quando o sacrifício foi consumado, agora a graça está sobre nós. Quando Deus olha para você, Ele lembra exatamente disso. Do sacrifício que Ele fez na cruz. Do sangue que Ele derramou para você. Meu irmão, eu e você éramos para estar no inferno. E não aquela coisa bonitinha que pintam por aí, que o diabo está lá com o tridente sentadinho, com festa e coisa arada. Não. Nem mesmo o inferno é do diabo. O inferno é o lugar feito por Deus para que os anjos e aqueles que não acreditaram na palavra do Evangelho, aqueles que permaneceram no pecado, vão para lá. O fogo que consome aquilo lá não é o fogo do diabo, é o fogo do próprio Deus. A ira de Deus era para cair sobre nós. Mas Jesus queria que eu e você estivesse sentado na mesa com Ele. Jesus queria que eu e você estivesse nas bodas do Cordeiro. Quando chegasse o grande dia, que o Senhor estendesse a mesa dele e colocasse o banquete, Ele queria que você estivesse lá. Ele queria que o João estivesse lá. Ele queria que o Igor estivesse lá. Ele queria que a Letícia, que a Luana estivesse lá. Ele queria que eu e você estivéssemos sentados com Ele, junto nas bodas do Cordeiro, junto na eternidade. O céu é um lugar para gente perfeita. E só com Cristo, e só debaixo da graça é possível isso. Porque nós, como seres humanos, nunca íamos conseguir sermos perfeitos para estar diante de um Deus perfeito. Nenhuma justiça seria poderosa para estar diante de um Deus justo. E se não fosse o sacrifício, nunca íamos poder estar com o Cordeiro. Os dias são maus. A Bíblia fala sobre rumores de guerra. A Bíblia fala sobre doença. A Bíblia fala sobre desastres naturais. A Bíblia fala sobre tanta coisa. E quando nós vamos vendo, eu sei, talvez você é cristão, frequenta a igreja desde criança. Ouviu um pastor senhorzinho, 60, 70 anos, falando a mesma coisa, que Jesus está voltando. Mas agora olha para mim, racionalmente, pensando, enxergando como o mundo está hoje, pensando para onde o mundo vai. Pensa racionalmente e coloca na balança. Você não vai dizer que Jesus também está voltando? Nunca se teve tanta guerra como nos dias de hoje. A tecnologia nunca subiu tão de nível. As doenças nunca mataram como antes. Do mesmo jeito que encontra a cura, aparece uma doença nova. A Bíblia fala que o amor de muitos se esfriariam. No final, muitos perderiam o amor. Irmão, se você abre o jornal, o que você lê? E se Jesus não está voltando, para onde nós estamos indo? E se tudo isso aqui foi mentira, quando você morrer, nada vai acontecer. Mas se isso aqui, assim como nós cremos, for a pura, santa e perfeita palavra do Senhor, aquilo que nós fazemos aqui vai ter um retorno na eternidade.
Quando nós nos entregamos aqui, na eternidade é colocado o nosso galardão. Aquilo que você entrega aqui, na eternidade, é a recompensa. Se você entregou a sua vida hoje, se você deu a sua vida hoje a Jesus, o seu nome foi escrito no livro da vida. E isso aqui acontecer, como nós cremos plenamente nisso, eu garanto a você que quando o Senhor colocar a sua mesa, quando o Senhor chamarmos para a boda do Cordeiro, Paulo vai sentar de um lado, Abraão vai sentar do outro, Davi vai sentar lá na frente. E aí, meu amigo, nós vamos dizer: você teve tudo isso, mas Ele veio morar em mim. O Espírito Santo habita em mim. Davi vai dizer: eu construí palácios, mas eu ainda não sei o que é o Espírito habitar dentro de mim. Salomão vai dizer: eu construí o templo mais lindo que tinha, mas eu ainda não descobri o que é o Espírito do Senhor habitar dentro de mim. Porque isso só foi nos dado pela graça e pelo sacrifício de Jesus. Isso só foi nos dado pelo poder, pela compaixão e pela perseverança do Cordeiro de Deus. Então deixa eu te falar, talvez hoje você está tendo uma vida de cristão meia boca, um pé no mundo, um pé na igreja, mas um dia ele vai voltar. E o que eu e você vamos ter diante dele? O que eu e você vamos poder, como eu e você vamos chegar diante dele? Como eu e você vamos estar diante de um Deus santo? Irmão, a mesa do Senhor, ela está posta. A mesa do Senhor está pronta. Esse curto período de tempo na terra, as breves tribulações, as momentâneas dificuldades, elas não são o suficiente para parar a glória do Senhor, para barrar. Elas não são o suficiente para fazer eu e você desistir. Elas não são o suficiente para fazer eu e você abandonar a nossa fé. Elas não podem ser suficiente para eu e você, mais uma vez, aceitar voltar para Lodebar, aceitar voltar para o lugar esquecido. Você ainda tem chance. O Senhor não esqueceu a promessa. O Senhor já colocou a mesa diante de você e chamou você de Lodebar para mais uma vez sentar com Ele. Aleluia. Quando Davi encontra Mefibosete, ele chama Mefibosete para sentar à mesa. E na mesa com Cristo, mesa é um lugar de comunhão. Mesa é um lugar de relacionamento. Eu uso o exemplo lá de casa sempre, vários exemplos lá de casa, porque o ordinário, como nós chamamos, a vida cotidiana, ela mostra se você é crente ou não. E ela ajuda a sua espiritualidade. Uma frase de um livro que eu li, não me recordo agora, o escritor dizia: se você quer saber se você é cristão, se você quer saber o quanto você é espiritual, se você se acha espiritual solteiro, espere o casamento. Ali você vai saber se você é espiritual ou não. O discipulador do Tel Hayash, do pastor Tel Hayash, um dia Tel Hayash disse para ele, no início do Dunamis, disse assim: porque está acontecendo muitas coisas. O discipulador disse para ele: quando esses jovens que você ganhar, casarem, terem filhos e permanecer no Senhor, permanecer servindo a Deus, então eu vou acreditar que o Senhor está fazendo algo. Por isso que eu dou exemplo de casa. E lá em casa, a nossa vida é muito corrida. Mas a janta, isso foi algo que a Jéssica conseguiu colocar como cultura lá em casa. A janta sempre é com todo mundo na mesa. Nem que a gente vá comer miojo todo mundo, mas todo mundo senta na mesa. E mesa é um lugar de relacionamento. E os meus filhos, eles falam muito, que nem o pai e a mãe deles. Bom, eu recebo uma rajada de perguntas. A Jéssica recebe uma rajada de perguntas. A gente passa, é uma garfada e a frase, come. É uma garfada e a frase, para de falar, come. É uma garfada e a frase, come, para de conversar, come.
E eles falam tudo ao mesmo tempo, e eles conversam, e aí eles perguntam da Bíblia, e eles contam da escola, e aí a Vivi conta 3 histórias da escola que ninguém entende nada, e ali a gente vai conversando. Às vezes eles dão um rolo em nós e não comem tudo, mas estão lá. Porque a mesa é um lugar de relacionamento. Quando Davi chama Mefibosete, diz: olha, você vai comer na mesa comigo. Davi está dizendo: eu quero me relacionar com você. Eu quero conhecer você, eu quero saber quem você é. Você passou tudo aquilo. Quem você é? Senta aqui comigo. Quando Deus nos chama para a mesa, quando o Senhor nos coloca sentado com Ele, Ele está nos chamando para um lugar de relacionamento, intimidade com Deus. Eu e você enfraquecemos na fé, não por falta de palavra profética, não por falta de Bíblia, não por falta de pregação. Hoje em dia você abre o YouTube, você vê a pregação que quiser, do tema que quiser. Opa, faz na unção. Mas e o relacionamento com Deus? Sabe, quando você entra no seu lugar secreto e você diz assim: Pai, em nome de Jesus, e Ele vem. Irmão, receber uma palavra profética é incrível. Vir para o apelo, alguém botar a mão na sua cabeça é maravilhoso. Mas quando Deus vem no seu lugar de oração e fala com você, é indescritível. Quando Deus vem no seu lugar de oração e diz: assim, assim, faz desse jeito, vai por aqui, vai para lá, não pisa aqui. Irmão, é indescritível. Mesa é um lugar de relacionamento. Eu e você abandonamos a fé, desviamos, porque é o primeiro lugar que a gente perde, é o relacionamento com Deus, é o lugar de oração. Só tem como você conhecer a Deus, só existe uma maneira de você conhecer a Deus: se relacionando com Ele. É leitura da palavra e oração, ponto. O simples: Bíblia, oração e jejum, pronto. Sem inventar moda. Eles querem hoje em dia que tu plante bananeira, que tu dê R$1.000 no Pix. Nem o culto todo domingo vai fazer você conhecer tanto a Deus quanto o seu lugar secreto. Vai ser o estupim, vai ser o primeiro passo. Mas sem o lugar secreto não tem como conhecer a Deus. Deus nos chama para a mesa dele, Ele nos chama para sentar com Ele, para ter relacionamento com Ele. Quando o Senhor nos chama para a mesa, Ele nos chama para relacionamento. Irmão, na mesa todo mundo é igual. Eu vi um homem dizendo há uns dias sobre a Bíblia, dizendo que a Bíblia é preconceituosa, porque não fala de todos os povos, de todas as nações. A dele deve ser atualizada, sabe? Sabe aquela que o cara quis atualizada e atualizei, vou tirar, só pode. Que a Bíblia é preconceituosa. Irmão, Jesus não faz acepção de pessoa. Uma igreja, tem um pregador que eu gosto muito, é bem assembleiano. Não vou me recordar o nome dele agora, mas ele é bem assembleiano, bem. E ele ainda fala meio fanho, assim, meio estranho. Eu não me recordo o nome dele agora, mas eu gosto de ver muito ele, e eu assisto alguns cortes dele. Ele contou um testemunho que ele foi pregar numa igreja. Ele chegou lá, o rapaz que estava cuidando dos carros, super educado, numa educação assim jamais vista. Atendeu ele super bem, colocou: sou pregador, bota o carro aqui, e não sei o que, conversando com ele e tudo. E ele entrou, o rapaz estava dos carros, pegou ele pela mão, levou até a frente, botou ele sentado com o pastor, organizou ele numa educação, numa gentileza assim impecável. E aí, acabou o culto, ele pregou, acabou o culto, foram jantar. Esse homem que estava cuidando do carro foi junto. Não sentou na mesa com ele, sentou numa outra mesa. E quando o pregador viu ele, olhou para o pastor da igreja, da congregação, estava do lado dele, e disse assim: rapaz, que homem educado, né? E aí o pastor falou assim: sim, ele é o primeiro juiz da cidade. O rapaz que estava cuidando do carro, naquela educação excelentíssima, era o juiz da cidade. Ele era o juiz que mandava nos juízes, no caso, o desembargador. Essa é a palavra.
quando nós estamos com Cristo, já não é mais quem é mais ou quem é menos. Todo lugar que você serve, todo lugar que você está, ali é o lugar onde Deus precisa estar. Eu costumava dizer uma frase muito boa, que se você não consegue limpar o banheiro, você não tem o direito de pegar o microfone. Porque muita gente está disposta a aparecer, a falar, a cantar, a pregar, mas não consegue passar a vassoura no chão. Se o pastor mandar servir em qualquer altar que não seja o do chamado do alecrim dourado, pronto, não vou. Irmão, na mesa todo mundo é igual. E na mesa acontece algo extraordinário na mesa com Jesus. Você lembra que Mefibosete, ele era aleijado dos pés? Quando Mefibosete sentava na mesa, todo mundo ficava de igual para ele. E a deficiência que ele tinha diante do rei já não aparecia mais. O William está dizendo que eu vou esconder o que eu faço de errado. Não, eu estou dizendo que na mesa, no lugar de relacionamento, o Senhor te cura, o Senhor te restaura, ao tal ponto que as suas deficiências não apareçam mais. Deus tirou Mefibosete do lugar de esquecimento e trouxe para sentar na mesa com ele. Mas até isso acontecer se passaram 15 anos. 15 anos de processo, 15 anos de solidão, 15 anos num lugar abandonado, 15 anos num lugar esquecido, 15 anos sem exercer o ministério, sem prosperar, sem progredir e ainda aleijado. Irmão, às vezes a promessa demora um pouco, mas sempre vale a pena. Mas eu e você precisamos ser perseverantes, permanecer. Deixa eu contar uma história para você. Essa não está na Bíblia, mas ela é um ótimo exemplo. Derek Redmond, ele foi um corredor em 1992, perdão. E ele estava correndo, estava participando das Olimpíadas de Barcelona. Ele estava na semifinal e ele dá a largada, ele começa a correr. E de repente, quando ele está correndo, o tendão da coxa de trás dele se rompe. E ele para no meio, ele já não consegue mais correr. E ele começa a pular num pé só. Ele começa a pular num pé só e caminhar com dificuldade. Quando o tendão dele rompe, ele se atira no chão, ele se joga ali, porque a dor, ela é indescritível, a dor é horrível. Quem já rompeu um tendão sabe como é. Ele se preparou a vida inteira para aquele momento. Ele estava pronto para aquele momento. Ele estava ali, treinou, ele chegou na semifinal, sabia que daquela prova ele iria para a final. Ele larga bem, ele começa bem, mas no meio do caminho, o tendão rompe. Ainda cheio de dor, ele se levanta. Começa a correr com um pé só e encostando o outro pé no chão. Quando a câmera pega, mostra o rosto dele, você vê duas coisas. Primeiro, ele chorando. E segundo, quando as pessoas chegavam perto dele, ele dizia para as pessoas saírem. E aí, algo inusitado acontece. O pai dele sai da arquibancada. O pai dele sai da arquibancada. Pega ele, vem cá, Bruno. Deixa eu te usar, Bruno. Derek está correndo, mancando. O pai dele sai da arquibancada, segura ele e começa, vamos embora. Os homens estão vindo na volta e o pai dele está dizendo, sai daqui, deixa ele em paz. E continua. Ele com dor, ele com sofrimento. E o pai dele continua carregando e as pessoas vindo e dizendo, sai, deixa meu filho em paz, porque ele vai terminar a prova. Irmão, o Senhor, quando Ele nos tira do lugar de esquecimento, Ele nos traz para a mesa dEle. Agora, mesmo machucado ou aleijado, Ele nos segura por debaixo. E Ele começa a caminhar e dizer, Ele vai terminar a prova. Ele vai terminar o processo. Ele vai viver a promessa. Porque eu não sou Deus que minta. Eu não sou Deus que esquece. Eu sou aquele que libera a promessa e cumpre.